Olá, eu sou o Marcos Antônio Machado, pesquisador científico do Centro de Citricultura da Secretaria da Agricultura. Hoje eu gostaria de trazer a você informações sobre o cancro cítrico. O cancro cítrico é uma das principais doenças da citricultura brasileira e, graças ao esforço da Secretaria da Agricultura e da iniciativa privada, ao longo desses 60 anos que essa doença se encontra no Brasil, foi possível mantê-la afastada das áreas de produção de citros do estado de São Paulo. O cancro cítrico é uma doença considerada quarentenária A2 no Brasil, isto é, nós temos a doença, você deve conhecê-la, mas existem áreas livres da doença, por isso que ela é considerada A2. Mas ela é uma doença extremamente limitante à citricultura, como eu disse a você. Então você tem que ficar atento, conhecer o cancro cítrico, para poder entender como controla essa doença e se manter produtivo e competitivo na citricultura. Portanto, nós vamos falar hoje o que é de fato essa doença. É uma doença causada por uma bactéria. Uma bactéria, se sabe, são organismos que estão aí distribuídos em todas as partes do mundo e as plantas não estão livres desses agentes também. Só que no caso dessa bactéria, é uma bactéria que causa essa doença só em citros. Ela não ataca outras culturas. O agente dessa doença, o nome dele é o nome científico, que a gente chama de Xanthomonas, né? Essa doença, ela causada por essa bactéria que, ao entrar em contato com a folha da planta, ela vai entrar nessa folha, tá? E vai a partir daí desenvolver a doença. Então essa bactéria, particularmente no Brasil, ela é esparramada em vários estados. O estado de São Paulo, nós temos ainda áreas livres dessa doença, mas é uma doença que, se você não ficar atento, ela pode tomar de conta o seu pomar e os prejuízos serão inevitáveis. Você poderá ver nessa imagem como essa bactéria se apresenta quando nós a observamos em microscopia. Ela é uma bactéria extremamente pequena, vocês podem ver, né, como toda bactéria, e que está aqui entrando dentro da folha. Então ela penetra dentro da folha da planta através desses orifícios, que são chamados de estômatos, e uma vez penetrando dentro da planta, ela vai desenvolver uma lesão nessa folha. Ou ela pode também entrar em orifícios do ramo e nos frutos. E o que é mais severo, exatamente quando ela penetra nos frutos, ela vai fazer uma queda acentuada desses frutos. Então ela se dispersa no seu pomar, e isso é muito importante que você saiba, como ela pode entrar no seu pomar através de água de chuva, contaminada com essa bactéria, através de pulverização, através de ferramentas, de veículos, através do vento e através de material, de mudas infectadas. Tá? Então, se você levar para o seu pomar plantas com cancro cítrico, seguramente essa planta vai servir de inóculo para esparramar a doença em todo o seu pomar. Então, ficar atento com os mecanismos possíveis de entrada dessa bactéria dentro do seu pomar. Tentar evitá-los, evitando várias práticas que nós vamos mencionar para você daqui a pouco. Portanto, a bactéria é muito importante que você saiba, ela vive fora da planta também. Portanto, o fato de você eliminar uma planta doente não significa que você elimina a doença, porque ela vive fora da planta e pode infectar novas plantas. Bom, o que favorece que essa bactéria entre no seu pomar? Primeiro, a quantidade de bactéria que vai chegar lá, que é uma coisa que você pode ajudar a evitar, reduzindo várias práticas que nós vamos mencionar para você. Tá? Você pode evitar algumas práticas que favoreçam também a bactéria, mesmo que ela esteja dentro do pomar. Evitar que a planta tenha uma quantidade muito grande de brotações jovens, que a bactéria adora brotações jovens, ela vive muito bem nessas condições. E evitar, principalmente, presença de ferimentos nas plantas, né? Isso às vezes é complicado, porque você não pode evitar o vento,
que vai mover o espinho, que vai ferir a planta, mas você pode evitar muita movimentação dentro do seu pomar. E os sintomas dessa doença? Os sintomas são muito típicos. Os sintomas mais típicos que você pode detectar são sintomas nas folhas. São lesões em folhas, são realmente feridas nas folhas. Esse nome, cancro, é um nome assim, digamos assim, não é um nome muito bonito para uma doença, né? Porque ele parece realmente lesões de cancro, como vocês poderão ver nessas imagens que estou mostrando para os senhores. Então formam lesões, feridas, pústulas nessas folhas, tá? As folhas ficam comprometidas na sua capacidade de produzir o que a planta precisa e essas folhas tendem a cair. E folha que cai significa planta que não está produzindo. Então, é uma doença muito fácil de você observar. E uma vez que ela entrou no seu pomar, vocês vão verificar aqui nas folhas, pelos sintomas, ela é difícil de ser controlada. Portanto, é extremamente importante que você tente evitar a entrada dessa bactéria no seu pomar. Evidentemente que não só causa lesão em folhas, mas também causa lesão em ramos e em frutos. E em ramos, as lesões também são muito típicas. Elas formam pústulas, elas formam ferimento nesses ramos, e ramos com esse tipo de lesão, eles morrem e vão secar. E vão ficar, então, naquela planta vai ficar todo aquele sistema de ramos secos, com folhas que vão cair, e com isso a produção daquela planta vai diminuir e a produção do seu pomar seguramente vai diminuir mais ainda. Porém, o mais severo de todo são as lesões nos frutos. Observem as lesões, as feridas nos frutos, né? Essas lesões, elas são tão mais sérias quanto maior a incidência da doença, quanto maior a incidência de bactérias e quanto mais suscetível é a variedade que você está plantando. Algumas variedades são muito suscetíveis, algumas variedades são menos suscetíveis. Dentro das variedades suscetíveis, você vai ter a laranja Bahia, também conhecida como laranja baiana. É uma variedade extremamente sensível ao cancro cítrico. E essa variedade ela tem que ser evitada de ser plantada em regiões de incidência dessa doença. Portanto, as lesões de fruto que os senhores observam são lesões que comprometem a produtividade da planta. Por quê? Porque esse fruto vai cair e esse fruto vai se tornar imprestável para o consumo. Quando esse fruto ainda é colhido com lesões, ele pode ser utilizado normalmente, seja para a produção de suco, seja para consumo in natura. Porque a doença ela não penetra dentro do fruto. E não tem nenhum mal a você ou a sua família consumir frutos com esses sintomas. Evidentemente que não faz mal para o humano, mas faz mal para o nosso bolso, né? Faz mal para a sua capacidade de ser competitivo na citricultura. Portanto, é importante que você evite a entrada dessa doença. E se você tiver a doença no seu pomar, é importante que você maneje e controle essa doença. E aqui nós temos um aspecto geral das plantas inteiras infectadas com a doença, com o cancro cítrico, em que vocês observam a intensa queda de folhas, a seca dos ramos e principalmente a queda de fruto. Vocês podem imaginar que nessas condições o pomar não vai ser produtivo, o pomar não vai ser competitivo. Portanto, é muito importante que você conheça primeiro a doença e principalmente conheça como é possível controlar essa doença. Evidentemente que um dos aspectos mais importantes do controle da doença é você não ter a doença, claro. Uma vez que a gente tem a doença, não tem como, você tem que adotar algumas estratégias, né? Mas é importante que você conheça como adotar essas estratégias e como de fato controlar. O Estado de São Paulo, seguindo legislação federal, obriga que toda vez que essa doença ocorre dentro do pomar, primeiro, ela tem que ser notificada para a Secretaria da Agricultura que ela existe. Isso implica algumas consequências de ações que a Secretaria terá que tomar, porque
essa propriedade que tem a doença, o pomar que tem a doença, ou a parte do pomar que tem a doença, vai ter que ser interditado temporariamente para evitar que ele sirva de fonte para outras doenças, para outros pomares. Portanto, é importante que você conheça, primeiro, a doença, segundo, que você conheça como controlar essa doença e, principalmente, como evitar que ela entre no seu pomar. O Estado de São Paulo, seguindo legislação federal, ele recomenda, por força de lei, que a doença tem que ser constantemente inspecionada, reinspecionada e que tem que ser notificada para a Secretaria da Agricultura se essa doença está ocorrendo ou não dentro da sua propriedade. Se ela estiver ocorrendo, você tem que notificar, porque, por força de lei, essa área onde a doença está ocorrendo, ela terá que ser interditada temporariamente. Por que isso? É para prejudicar o produtor? Não, de maneira nenhuma. É para proteger o produtor, no sentido de que essa doença não se esparrame para o restante do seu pomar e não se esparrame também para os vizinhos. Portanto, é importante que, se você detectou a doença, você tente erradicar essa doença, eliminar essa doença do seu pomar. E como que isso é feito? Então nós vamos ver que, ao longo desses quase 60 anos de cancro cítrico no Brasil, e mais recentemente na década de 2000 na Flórida, no final da década de 90, 2000 na Flórida, várias estratégias foram pensadas. Algumas delas muito irrealistas, muito drásticas, e algumas delas, como a adotada no estado de São Paulo, ela foi baseada em vários trabalhos de pesquisa conduzidos pelo Instituto de Pesquisa da Secretaria, que demonstraram que é possível você estabelecer um critério mínimo de erradicação de plantas que permita controlar essa doença. Portanto, o controle da doença passa principalmente pela erradicação de plantas doentes e de plantas no entorno da planta doente. Lembrando, como eu disse a você, a bactéria é uma bactéria de vida livre, ela vive fora da planta. Portanto, eliminar uma planta doente não significa eliminar a doença. Eliminar uma planta doente pode significar manter a bactéria no entorno dessa planta e essa bactéria vai infectar novas plantas. Portanto, eliminar a doença é impossível. Eliminar a bactéria é provável. E manejar essa doença é perfeitamente possível, como você vai ver. Atualmente, no estado de São Paulo, nós ainda adotamos o critério de eliminar um raio de 30 metros em torno da planta doente. É muito? Pode parecer muito, e é muito para você, produtor, que está perdendo todas as plantas em torno daquela planta doente. Mas é pouco pensando nas consequências que essa doença tem. Portanto, hoje, por força da legislação federal, por força da legislação que o Estado de São Paulo adota, nós temos que eliminar, detectar a planta doente e eliminar 30 metros, o raio de 30 metros em torno dessa planta, né? Na imagem que os senhores verão aí, que você pode ver aqui, essa doença, aqui é uma imagem de São Paulo, de área de São Paulo. Essas áreas circulares são áreas que foram erradicadas adotando-se o raio de 30 metros, né? Então vocês veem 30 metros lá e vocês estão vendo ali 600 metros. Esses 600 metros foi o que os Estados Unidos adotou na época do surgimento do cancro cítrico na Flórida. Imagine os senhores erradicar um raio de 600 metros, né? Erradica-se a citricultura toda. Felizmente, a pesquisa no Brasil mostrou que, se nós erradicamos 30 metros em torno da planta, nós conseguimos controlar essa doença. Infelizmente, nem sempre isso é feito. Nós sabemos que vários produtores tentam adotar medidas próprias de controle, entre elas a eliminação do ramo doente, eliminação só da planta doente, mas são medidas que não funcionam na prática. Então, se você está temendo perder as plantas no entorno de 30 metros no raio da planta principal, não tema,
porque na verdade você está salvando o seu pomar. Agora, se você quer protelar, fazer com que a doença se mantenha constantemente no seu pomar, você pode adotar essas práticas que na prática também são ilegais, né? Isto é, se a Secretaria da Agricultura constatar que você não erradicou o raio em torno de 30 metros, ou só erradicou a planta doente, ou está podando a planta doente para que o Serviço de Defesa não detecte a doença, o senhor está passível das punições previstas na legislação federal. Então, na verdade, a legislação ela foi feita para proteger o citricultor, não foi feita para punir o citricultor, porque infelizmente nós não conseguimos eliminar essa doença completamente. Nós conseguimos manejá-la. Tá? Até recentemente nós tínhamos duas práticas de controle dessa doença. Nós erradicávamos não só o raio de 30 metros, mas se dentro de um talhão, ou de uma área, um pedaço do seu pomar, aquela área delimitada, que tem variedades da mesma idade, do mesmo tipo de manejo, se dentro daquele talhão a incidência fosse maior do que 0,5%, recomendava-se erradicar todo o talhão. Atualmente só adotamos o raio de 30 metros, não adotamos o talhão, e não adotamos planta única, e não adotamos poda. Isso é muito importante que o produtor saiba disso. Tá? Pois bem, você fez várias dessas erradicações e mesmo assim a doença persiste. O que a gente pode recomendar para você para que você realmente consiga manejar essa doença? Isto é, produzir laranja, produzir citros, tangerina, produzir limão, mesmo sabendo que a doença está próximo do seu pomar. Então existem algumas estratégias, algumas ferramentas que o senhor pode adotar para que a doença não se espalhe. Então nós temos que impedir que ela se espalhe dentro do seu pomar. E nós podemos adotar algumas técnicas para isso. Então nós temos que impedir que a bactéria entre no seu pomar. Como é que a gente faz isso? A bactéria é uma coisa muito pequena, ninguém vê, e ela também não te pergunta, não pede autorização para entrar, né? Ela vai entrar no seu pomar de qualquer modo. Então nós temos que impedir isso. Como impedir isso? Nós temos que impedir movimentações dentro do pomar. Seja movimentações de caminhão, seja movimentação de pessoa, seja movimentação de máquinas e seja principalmente movimentação do vento. Poxa, mas também só está pedindo demais, né? Você não quer que no meu pomar vente? Não, né? Não vamos chegar tanto. O que o senhor pode fazer, o que você pode fazer para o seu pomar é realmente colocar medidas de quebra-vento para evitar que o vento circule muito forte no seu pomar. O senhor pode colocar na entrada da sua propriedade, na entrada do seu pomar, rodolúvios, que são sistemas que vocês vão ver na imagem aqui, que tratam as máquinas, que tratam veículos. O senhor pode colocar pedilúvios, que vai lavar o pé das pessoas, o sapato das pessoas. E na verdade o que você vai colocar ali é um produto bastante inócuo, não faz mal para ninguém, que é um detergente que reduz o crescimento, a dispersão dessa bactéria. Tá? Então esse detergente é facilmente recomendado pelo seu agrônomo, e você vai lavar a escadaria, vai lavar caixa de colheita, vai lavar escadas, vai lavar sacos de colheita, vai lavar outras ferramentas com esse detergente, reduz bastante a permanência da bactéria nesse material. É possível controlar quimicamente essa bactéria? Então é muito comum, né? Opa, eu vou pulverizar contra a bactéria. Poxa, eu pulverizo contra pinta preta, eu pulverizo contra insetos, eu pulverizo contra outras pragas. É possível fazer isso? Olha, possível mas é extremamente ineficiente, caro e extremamente danoso ao ambiente. Porque o único composto que nós sabemos controlar a bactéria relativamente bem são compostos à base de cobre. E esses compostos, eles têm que ser pulverizados em todo o pomar, eles têm que ser pulverizados na entrada da propriedade, eles têm que tratar toda a fermentaria com esses compostos, e você tem que pulverizar todo o seu pomar várias vezes ao ano com compostos cúbicos, para que você reduza a dispersão da bactéria. Portanto, é mais prudente, é mais barato,
você reduzir a bactéria dentro do seu pomar, do que, ao invés de ter a bactéria, tentar segurar a dispersão dessa bactéria dentro do pomar. Portanto, o uso de compostos cúpricos é permitido legalmente, é eficiente, porém muito caro, muito custoso no seu operacional e muito prejudicial ao ambiente, porque nós estaremos pulverizando várias vezes ao ano compostos cúpricos que seguramente vão produzir desbalanços ambientais severos dentro do seu pomar. Portanto, é muito típica doença. É melhor prevenir do que você tentar depois remediar essa doença. Ela é extremamente complicada para você controlar uma vez instalada dentro do seu pomar. As estratégias de controle da doença em diversas partes do mundo sempre se basearam na supressão da doença. Na verdade, a gente fala em erradicação, mas você vai concordar que erradicar uma doença desse porte, no tamanho do estado de São Paulo, no tamanho da citricultura, é extremamente complicado. Então nós falamos de supressão. Então o Brasil ainda é o país de referência no controle do cancro cítrico, porque ele sempre adotou estratégia de supressão da doença. Vamos reduzir essa doença aos mínimos níveis possíveis, porque aí a gente consegue controlar. Se nós deixarmos ela se esparramar dentro do estado, nós vamos perder o controle dessa doença. E vai ser mais uma que você sabe. A citricultura, coitada, sofre de todas as mazelas possíveis. O cancro cítrico é mais uma delas. E você tem que ficar prevenido, porque, embora possa parecer até uma doença relativamente simples, quando nós pensamos em Huanglongbing ou Green, né, ou quando nós pensamos em pinta preta, quando nós pensamos em morte súbita, outras doenças que surgiram depois do cancro cítrico, é uma doença extremamente severa, afeta a produtividade, afeta a sua competitividade. Portanto, a melhor recomendação para o cancro cítrico é estar alerta com essa doença dentro do pomar. E por que, né, nós não conseguimos, de fato, erradicar a doença em lugar nenhum do mundo, né? E nós conseguimos suprimir essa doença, reduzir essa doença. Porque, como eu falei para você, a bactéria é uma bactéria de vida livre. Ela está esparramada por várias áreas do pomar. Ela contamina roupas, ferramentas, veículos. E onde essas roupas, esses veículos forem, vão levar consigo a bactéria. Então, é diferente de uma outra bactéria, como da CVC ou do próprio Huanglongbing, do Green. Essas bactérias não vivem livremente. A do cancro cítrico não, ela vive livremente. Então nós temos que estar atentos, porque ela não precisa só da planta para viver, ela consegue viver em resto de planta, em resto do pomar. Daí o senhor vai entender que a melhor opção é erradicar mesmo plantas sadias naquele raio. Muito melhor um raio de 30 do que o raio de 600, né? Lá dos Estados Unidos adotaram isso e não funcionou, porque nos Estados Unidos eles tiveram o problema dos furacões também, que mesmo o pessoal fazendo a erradicação, os furacões, como a bactéria de vida livre, os ventos levaram essa bactéria para outras áreas, né? Felizmente o Brasil ainda não tem furacão. Um agravante importante no cancro cítrico, por isso que muitas das estratégias, e por isso que o Brasil mantém essa estratégia de eliminar plantas doentes, foi o surgimento da lava minadora dos citros. A lava minadora entrou aqui no Brasil em 94, né? Ninguém sabe por quê, como, sabe-se que ela entrou na região de Campinas, e a lava minadora, ela causa lesões na folha. Então vocês vão ver nessas imagens que ela causa lesões nessas folhas. Ao causar lesão na folha, o que é uma lesão? É um ferimento, assim como um ferimento de espinho da própria planta, né? Ou um ferimento de colheita. Todos esses ferimentos, eles favorecem o desenvolvimento da doença, da bactéria. Então a bactéria vai entrar na folha com maior facilidade. Com isso, você tem um padrão de distribuição da doença diferente que nós tínhamos antes da lava minadora. Antes da lava minadora, a doença ficava concentrada aonde ela entrou.
Então, a partir do momento que ela entrou, ela se dispersava no seu pomar. Mas, atualmente, por isso que você tem que ficar mais atento, a larva minadora está esparramada em todo o pomar. E com isso a bactéria pode distribuir de modo errático, de modo casual dentro do seu pomar. Então, ficar atento para poder conter a larva minadora e controlar plantas que têm ferimento dessa ordem. Então, como eu falei para você, a larva minadora foi e é ainda um complicador no cancro cítrico. Ela, ao formar lesões nas folhas, formar as galerias, ela favorece o desenvolvimento da bactéria. E essas lesões causadas pela larva minadora, curiosamente, elas demoram mais tempo para cicatrizar do que lesões mecânicas comuns. Então, com isso, você tem a folha, a planta, muito mais tempo disponível, disposta a receber a bactéria e favorecer a multiplicação dessa bactéria. E, por outro lado também, as lesões de larvas, elas permitem que concentrações muito mais baixas da bactéria causem a mesma severidade da doença. Então, para o melhor controle, é interessante incluir o controle de larva minadora no seu pomar. Se você tem cancro cítrico na sua região, se você tem vizinho que tem cancro cítrico e você ainda não tem, tente controlar a larva minadora, faça inspeções frequentes, observe o desenvolvimento de sintomas, siga a legislação, porque essa é a maneira de você se manter competitivo. Evidentemente que você pode falar assim, poxa, Marcos, eu faço tudo isso e o meu vizinho não faz. O que eu faço? Liga para a Secretaria da Agricultura e peça para fazer uma inspeção dos pomares que você sabe que tem e não está fazendo, aplicando a legislação. Porque se o vizinho não faz, quem está sendo prejudicado é você. Então, a citricultura só sobrevive porque todo mundo fez isso até hoje. E vamos tentar continuar fazendo isso até hoje. Você vai falar assim, poxa, Marco, mas também você está me recomendando tirar 30 metros em torno da planta doente. É muito, mas é a maneira que o setor de pesquisa, depois de anos e anos de pesquisa, olha que o cancro cítrico entrou no Brasil em 1957, né? Depois de anos e anos de pesquisa, chegou a condição mínima para você se manter produtivo e competitivo é adotando essas técnicas. Não vamos ser radicais como os americanos tentaram ser fazendo 600 metros. Nós recomendamos 30 metros. Né? Evidentemente que, como eu falei já para você, todo mundo sabe que existem produtores que não seguem a legislação. Só que ele está prejudicando a si mesmo e a você se você for seu vizinho. Então hoje no estado de São Paulo, nós adotamos o raio de 30 metros, observou a planta doente, essa planta tem que ser eliminada e num raio de 30 metros em torno dessa planta, todas as plantas têm que ser eliminadas. Evidentemente que seu pomar vai ficar com aqueles vazios, aquela área vai ter que ficar sob quarentena pelo menos 2 anos, você não pode replantar naquela área. Mas esse é o preço que a citricultura paga para se manter competitiva, mesmo sabendo que o cancro cítrico está presente em várias regiões do estado. Portanto, resumindo para os senhores, para você que está nos ouvindo e como recomendação da área técnica, da área de pesquisa da Secretaria da Agricultura. Observem, façam inspeção, verifiquem se tem sintomas, verifique se vizinhos têm sintomas, tente manejar a planta doente, siga a legislação. De outra forma, é extremamente complicado você se manter competitivo. Principalmente se nós considerarmos que muitos produtores, talvez você seja um deles, ainda planta laranja Bahia, planta laranja pera, planta laranja Natal, laranja para indústrias de modo geral, são altamente suscetíveis ao cancro cítrico. E se nós considerarmos ainda que o estado de São Paulo tem uma citricultura contínua em grandes áreas, significa que pequenos focos de cancro cítrico poderão afetar grandes áreas. Ah, Marcos, mas eu sei que o Paraná ele convive com cancro cítrico. Por que nós não podemos conviver? O Paraná tem propriedades pequenas, o Paraná tem propriedades já todas manejadas com quebra-vento, o Paraná tem propriedades já com variedades
mais tolerantes ao cancro cítrico, porque não existe resistência, não existe variedade resistente. Todas são possíveis de sofrerem o cancro cítrico. Algumas mais, outras menos. Portanto, o Paraná tem uma estrutura de citricultura muito diferente da citricultura paulista. A região de Prudente convive com o cancro cítrico. A região de Prudente convive com o cancro cítrico por quê? Porque você tem uma dificuldade regional em função do tamanho das propriedades, em função do tipo de manejo que eles adotam, em função do tipo de colheita que eles adotam, mas com certeza a Secretaria da Agricultura está atenta e tem tentado recomendar, instruir e mostrar ao produtor, mostrar a você que é possível produzir citros com cancro cítrico. Basta que você seja o vigilante do seu pomar. Muito obrigado por sua atenção.